Antes de nós iniciarmos a mensagem, nós vamos ler o texto novamente, ok? 1 Timóteo 5, versículos 17 até o versículo 25. Vamos ler? Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te puro. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência e as obras más não podem permanecer ocultas. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra, viva e eficaz, alcance nossos corações essa noite. Que nós possamos aprender de como a igreja deve cuidar dos presbíteros desta igreja. Que nós possamos aprender que nós devemos de fato honrar os presbíteros, mas que possamos aprender que também fazemos parte na disciplina e na vida espiritual e física dos líderes de nossa igreja. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a amar os pastores que o Senhor colocou, mas principalmente a amar o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Abre os nossos corações essa noite, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você entrar em um site de pesquisa pastoral ou achar uma revista de alguma convenção de igrejas, você verá que existem vários pastores que estão sofrendo com as suas igrejas. Vários testemunhos, principalmente no anonimato, de pastores que estão contando suas experiências de sofrimento com igrejas. Ultimamente nós temos ouvido falar de muitos pastores que estão entrando em depressão ou algo parecido, outros que até mesmo têm tirado as suas vidas. E há inúmeros artigos sobre o mau cuidado que a igreja tem com os pastores, inúmeros artigos sobre como os pastores foram machucados e sofreram por causa da igreja ou por causa de algum grupo, algum péssimo grupo dentro da igreja. Talvez por falha dos próprios pastores ou por falha da igreja. Recentemente eu soube de uma história de um pastor que tinha sido traído por sua esposa e, ao contar para a igreja não fez nada além de tirá-lo do pastoreio e não ajudá-lo em nada. Não ofereceu ajuda alguma de um pastor que tinha sido traído pela sua esposa. Ao invés de cuidar do pastor, eles preferiram tirar, pois não queriam um pastor divorciado, sendo que ele não tinha culpa nessa história. Há igrejas por aí, irmãos, que são cruéis com os seus pastores. Não enxergam o trabalho escasso que os pastores desempenham e exigem que eles sejam um multiuso. Façam tudo o que a igreja mandar. Do contrário, também existem pastores que aproveitam o cuidado da igreja e acabam se tornando folgados. No nosso texto de hoje, Paulo diz a Timóteo como ele deveria se portar com os presbíteros da igreja, como ele deveria lidar com os presbíteros da igreja de Éfeso. Se você se lembrar, nós falamos que Paulo ordena a Timóteo que levante presbíteros na igreja, homens fiéis que têm as características de Cristo Jesus, aquela que nós vimos no capítulo 3. Isso é, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, não dado ao vinho, tenha domínio próprio, seja apto a ensinar. Mas agora Paulo começa o argumento de como que a igreja deve se portar com esses presbíteros
que foram eleitos por terem essas características. Como deve ser o cuidado de Timóteo com eles e, consequentemente, o cuidado da igreja com esses presbíteros. Eu não quero de maneira alguma, e não entenda mal, não quero que vocês tenham a impressão de que a mensagem de hoje é para dar bola ou para chamar atenção para mim, para o José e para os presbíteros da igreja. Não quero dizer que a igreja não tem cuidado de nós, que deve cuidar melhor e tudo mais. Não é isso a mensagem de hoje. Com certeza não. Aliás, nós somos muito gratos pelo cuidado que a igreja tem para conosco. Mas nós, como pastores, já temos sofrido bastante com as mensagens de como nós devemos lidar com a igreja. Hoje nós vamos ver como que a igreja deve lidar com os pastores, como que a igreja deve tratar os seus pastores, e inclusive como que eu devo tratar aquele grupo de pastores que estão na nossa igreja, os presbíteros da nossa igreja, como que o José deve tratar os presbíteros, como que o Rony e o Getúlio devem tratar os presbíteros. Então, a maneira da mensagem aqui é como nós, como igreja, irmãos em Cristo Jesus, devemos tratar as pessoas que estão na nossa liderança. Eu quero fazer algumas perguntas para a reflexão inicial. Será que nós temos cuidado corretamente dos nossos pastores, dos nossos presbíteros? Será que temos falhado como igreja em sermos submissos às autoridades que Deus nos deu? Será que a igreja tem auxiliado a vida espiritual dos pastores? Muitas vezes a igreja cuida da vida física dos pastores, mas e a vida espiritual? A igreja tem cuidado de fato? Por isso, o texto de hoje nos traz 4 ações que nós vamos ver e algumas considerações finais que a igreja deve ter com os seus pastores. Primeira ação que a igreja deve ter com os seus pastores, com os seus presbíteros, é que eles merecem honra. Então a igreja deve honrar os seus pastores. Versículos 17 e 18, quero ler com vocês. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz: não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Paulo muda totalmente o assunto aqui de como nós tínhamos visto na semana passada. Na semana passada, no capítulo 5, nós falamos sobre o cuidado que a igreja deve ter com as viúvas, o cuidado também que as famílias devem ter com as viúvas. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado que a igreja deve ter com os presbíteros. E ele já começa sem ressalvas, dizendo que sobre os presbíteros que governam bem a casa de Deus, os presbíteros que governam bem a igreja. Esses governantes, algumas versões trazem a palavra presidir. Porém, Paulo não está querendo dizer sobre aquele presbítero que administra bem a igreja, presidindo a igreja estatutariamente ou administrativamente. Aquele presbítero que cuida das finanças da igreja. O que Paulo está dizendo aqui é sobre aquele que cuida bem da igreja. Aquele que, por mais que até mesmo não faça um trabalho estatutário da igreja, não faça como assembleias ou coisas parecidas, mas é aquele presbítero que cuida bem das suas ovelhas. Aquele que governa, aquele que está à frente das suas ovelhas e cuida de cada uma, exercendo bem o seu papel como presbítero. Há um destaque aqui nos presbíteros que empenham ainda mais na pregação, na palavra e no ensino. E talvez você esteja se perguntando assim: mas o que tem difícil? O que tem de difícil nisso? É tão fácil fazer o que vocês pastores fazem. É tão fácil subir no púlpito e
dar algumas palavras, algumas palavrinhas por 50 minutos a 1 hora. É tão fácil fazer isso. É tão fácil dar EBDs. É tão fácil ensinar a igreja. O que tem de mais e por que Paulo destaca esses presbíteros que ensinam, tanto pregando e tanto ensinando a igreja? Por que há esse destaque? Eu quero dar algumas informações, mas não como motivo de orgulho ou ganância ou algo parecido. Geralmente, nossos esboços de mensagens, o que a gente escreve, as folhas que nós escrevemos, geralmente dão em cerca de 3.000 a 4.000 palavras escritas. Cerca de 5 a 8 folhas, tanto nas mensagens de quarta-feira e tanto nas mensagens de domingo. Se você já escreveu algum trabalho acadêmico, é mais ou menos isso, 5 a 8 folhas, 3.000 a 4.000 palavras, que são escritas todas as semanas por nós pastores. Para nós escrevermos isso, nós precisamos ler o texto várias e várias vezes, ler o texto na língua original em que foi escrito, entender palavra por palavra, ler comentários, orar por várias vezes, e essa é a parte mais importante, orar por várias vezes, escrever então todo o esboço, ficar com medo de subir ao púlpito, e eu estou com medo de estar aqui, orar novamente, subir aqui suando por dentro, encarar cada rosto que me olha, alguns contentes, alguns dormindo e alguns bravos comigo, tentando entender o que eu estou dizendo, e com todo o temor a Deus, falar algumas palavrinhas durante 50 minutos a 1 hora. Eu não digo isso com motivo de orgulho, porque nem é o que eu gostaria de estar fazendo. É o que Deus me chamou para fazer e por isso eu gosto de fazer o que estou fazendo. Fora que além dessa pregação de domingo à noite, nós também precisamos preparar a mensagem de quartas-feiras, as aulas de EBD, discipulados, encontros com casais, novos membros, batizandos, cuidar do ministério infantil e etc, e etc, e etc. E ainda, no meio de tudo isso, pode surgir algum funeral, pode surgir alguma visita ao hospital, pode surgir alguma visita que é de extrema necessidade, e a gente tem que administrar tudo isso. Como eu disse e digo novamente, não é motivo de orgulho, mas é para a glória de Deus. Não é nada fácil fazer tudo isso. Cada pregação dura em torno de 10 a 15 horas, se não mais, para serem escritas e preparadas. No nosso entendimento, todo esse tempo gasto de estudo vale a pena. Nós acreditamos que todo esse tempo gasto vale totalmente a pena, pois vocês estão conhecendo mais e mais de Cristo Jesus através desse nosso esforço. E esse é o nosso foco. Nós não queremos nos mostrar, não queremos ser exaltados, não queremos receber elogios, mas queremos que vocês conheçam mais da palavra de Deus. Na época de Paulo, também não era algo diferente. Com certeza, os presbíteros da igreja deveriam gastar um bom tempo de estudo, e principalmente porque tudo era novo, não se tinha comentários, tudo era novidade naquela época. Eles deveriam gastar um bom tempo para não falar alguma besteira diante da igreja, para não falar alguma heresia. Por isso que Paulo diz que presbíteros, principalmente aqueles que se dedicam ao ensino da igreja, se dedicam a pregar com a igreja, principalmente presbíteros assim, merecem honra. A palavra aqui não é elogios de honra, ou simplesmente um respeito aos pastores, mas literalmente, e é até estranho falar isso, mas literalmente a palavra aqui é merecem honorário dobrado, merecem um auxílio financeiro da igreja. A palavra dobrado não parece significar que ele mereça 2 salários.
ou seja, precisa de 2 salários mínimos. Não é nada disso que Paulo está dizendo, mas sim algo que ele não tenha que trabalhar, não tenha que se preocupar em trabalhar fora da igreja, mas se preocupe em apenas trabalhar dentro da igreja. Então, o que Paulo está dizendo é que esses presbíteros que governam bem, eles devem ser dignos, eles merecem receber algo da igreja para que ele não tenha que trabalhar fora, mas se preocupe inteiramente com o ensino e pregação da igreja. Nós vimos isso por várias vezes, tanto ano passado, uma pregação em Atos 6, e tanto em várias aulas sobre Atos 6, em que eles levantaram diáconos para que os presbíteros se dediquem ao ensino e à palavra de Deus. Essa é a função dos presbíteros. Então a igreja deve proporcionar algo a esses presbíteros, mesmo financeiramente, para que eles não tenham que se preocupar em trabalhar fora, mas se preocupem em ensinar a igreja a ser mais parecida com Cristo Jesus. Nesse argumento, no versículo 18, Paulo usa 2 referências das Escrituras. Uma em Deuteronômio 25:4, que apesar do contexto ser totalmente diferente, ser um contexto de escravo, mas Paulo, no entendimento dele, ele usa essa frase de que não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando, num contexto de que deixar que as coisas aconteçam como deve se acontecer. Então, não impeça as pessoas de trabalharem, não impeça os presbíteros de fazerem a sua função. Deixem que eles ensinem, deixem que eles preguem a palavra de Deus. Se um pastor necessita de tempo para a igreja, então deixe que isso aconteça. Não amarre a boca do boi quando ele estiver trabalhando. Deixe o pastor trabalhar, deixe o pastor fazer a sua função. É função da igreja fazer de tudo para que o pastor se preocupe com uma coisa: o ensino e a pregação dentro da igreja. Deixe que ele fique solto no pasto para fazer a sua função. Mas também a segunda referência é interessante, pois ele usa um texto de Lucas 10:7 e de Mateus 10:10, já considerando que esses 2 textos fazem parte da Escritura Sagrada. Ele usa um texto do Novo Testamento, uma carta que tinha acabado de ser escrita, dizendo: isso é Escritura. Lucas, tanto em Lucas e tanto em Mateus, fazem parte já da Escritura Sagrada. Ele diz que aquele que trabalha é digno do seu salário. Mesmo que o trabalho pastoral seja considerado como algo, como um trabalho espiritual, por assim dizer, mas qual é o problema de dar recompensas aos pastores, aos presbíteros, por conta do seu trabalho? Não é apenas o trabalho físico que merece recompensa, mas o trabalho dentro da igreja, do ensino e pregação, também merece recompensa. É para Deus o trabalho? Sim. E qual é o problema de incentivar, de honrar, de dar dignidade a pastores que se dedicam à palavra de Deus? Como o pastor José falou agora recentemente, é muito difícil nós falarmos sobre dinheiro na igreja, por conta de todo o histórico que nós temos no Brasil, de pastores que usam textos como esse, dizendo que merecem receber muito mais, merecem receber dinheiro em dobro, precisam ser mais ricos do que qualquer outro membro. Não é isso que Paulo está dizendo, porque até ele mesmo sofreu e passou necessidade. Mas ele está dizendo: igrejas, honrem os seus pastores, honrem o trabalho que os pastores têm. Portanto, a igreja precisa pensar sim em sustentar os seus pastores, precisa honrar os presbíteros, pois eles merecem por conta do trabalho desempenhado na igreja, principalmente de ensino e pregação. Mas nem tudo são flores no trabalho pastoral, não é só dar e receber. Por isso, nós vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é que os pastores, eles precisam ser
disciplinados. Versículos 19 até o versículo 21. Vamos ler? Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Segundo ponto, então, os pastores, eles precisam ser disciplinados. Uma vez em uma conversa com um pré-adolescente, isso foi, acho que, ano retrasado, ele me perguntou: Samuel, pastores pecam? Eu dei uma risada tão alta, daquelas que saem da alma, aquela risada tão gostosa, que ele se assustou com essa risada. E eu respondi: se pecam, com toda a certeza do mundo. E como pecam? Pecam como qualquer pecador. Ele, encucado e balançando a cabeça e discordando, ele respondeu: então, qual a vantagem de ser pastor? Eu fiquei calado, porque realmente não soube responder ele. Pois em sentido de pecado, não há vantagem nenhuma de ser pastor. Pastor peca como qualquer ovelha. Pastor não é mais santo do que as outras pessoas. Pastores pecam, sim. Somos pecadores quanto qualquer outro pecador. E se somos pecadores quanto qualquer outro pecador, merecemos disciplina como qualquer outro membro da igreja. Paulo diz para não aceitarmos qualquer acusação contra um presbítero. Isso é muito sério, porque você não pode, você está pecando se simplesmente você se levantar, tomar a frente em uma assembleia ou até mesmo em um culto, se levantar e acusar um pastor de algum pecado na frente de toda a igreja. Por mais errado que o pastor esteja, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você estará quebrando vários princípios da palavra de Deus, principalmente por não ser submisso às suas autoridades que Deus estipulou. É por isso que Paulo diz: não aceite acusação contra o presbítero se não houver 2 ou mais testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. Confira para ver se realmente isso é verdade. A própria Bíblia nos dá regras para que possamos disciplinar pastores insubmissos à palavra de Deus. O primeiro é cumprir, e isso com todos os cristãos, com qualquer cristão, cumprir a regra de Jesus em Mateus 18. E só aceitar uma acusação contra alguém se houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Isso é, se essas testemunhas já foram conversar com o pastor não aceitou aquela acusação, não se arrependeu, chamou mais alguém, não se arrependeu novamente, e então você entra e então acusa o pastor de seu pecado. Porém, Paulo acaba dizendo algo diferente aqui, de que esses pastores que vivem em pecado, que não se arrependem de seus pecados, eles precisam sim ser exortados na frente de todos, para que a igreja tema. Não no sentido de você se levantar e acusar o pastor, mas se algo já está se tornando extremo, o pastor vive em pecado, não se arrepende do seu pecado, vive uma vida e não cumpre, principalmente Mateus 18, continua vivendo uma vida de pecado, já foi exortado várias vezes diante de todos, e mesmo assim não se arrepende, então, diante de todos, deve ter uma disciplina. Se ele ouvir, nesse último estágio de Mateus 18, ótimo, você ganhou o seu irmão. Talvez ele não seja mais apto para ser pastor, mas que bom que você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, ele deve sim deixar de ser presbítero da igreja, urgente. E quem sabe,
dependendo do caso, até mesmo ser expulso da igreja, ser excomungado da igreja, como José tanto gosta de falar. Paulo fez isso com o próprio Pedro. Em Gálatas 2,14, Paulo exortou na frente de todos os homens, na frente de todos que estavam reunidos ali, sobre a heresia que Paulo estava disseminando na igreja, dizendo que os gentios deveriam se circuncidar. E Paulo exorta Pedro diante de todos, repreende ele e diz que ele estava totalmente errado. E então, por causa dessa humilhação diante de toda a igreja, de todos que estavam se reunidos ali, Pedro então se arrepende de ter falado tantas besteiras para agradar os judeus. Queridos, eu queria fazer apenas uma pequena exortação à igreja. Nós precisamos de vocês. Nós, pastores, precisamos que vocês cuidem de nós espiritualmente. Precisamos que vocês saibam como nós temos passado, se nós temos amado a Deus de fato, se nós estamos vivendo uma vida de pecado ou não. Não há nada de errado em você chegar ao seu pastor e perguntar: você está bem com Deus? Você tem orado? Você tem feito as suas devocionais? Você tem conversado com pessoas? Você tem feito a sua função? Não há nada de errado em vocês fazerem isso. Nós precisamos que a igreja faça isso. Perguntar se nós temos sido modelos para a igreja, se nós temos as características de 1 Timóteo 3 e Tito 1, como nós vimos algumas semanas atrás. Se não, precisamos que vocês nos exortem, com toda a submissão a uma autoridade estipulada por Deus, sim, mas precisamos que nos exortem. No entanto, faça isso da maneira certa, pois o que julga será julgado com a mesma medida. Uma exortação ao presbítero só deve ser feita com a intenção de levá-lo ao arrependimento e levar você e a igreja a temer mais ao Senhor. Por isso Paulo diz no verso 22 que Paulo não deveria exortar os presbíteros com preconceito ou parcialidade, ser mais rígido com alguns presbíteros e mais tranquilo com outros presbíteros. Presbíteros devem ser tratados de igual modo, sem preferência. Essa exortação de Paulo é muito forte, tem um peso muito forte, pois ele diz isso diante de Deus e dos anjos eleitos. Ele coloca um peso nessa exortação: não faça nada com parcialidade. Se você for exortar algum presbítero, e essa palavra é para Timóteo, mas isso cabe a nós também, não faça com parcialidade, mas faça com a intenção de levar ao presbítero ao arrependimento e que a igreja tema mais ao Senhor. Os presbíteros, eles precisam sim ser disciplinados, precisam da igreja e de outros pastores que os ajudem a ser fiéis ao Senhor. Não é uma tarefa fácil ser um modelo aos santos, ser um modelo à igreja. Como nós temos falado, os presbíteros estão em uma vitrine, e cada coisa que fazem, a igreja fica sabendo. Por isso, nós devemos manter uma vida de santidade e ser um modelo para que vocês também vivam uma vida de santidade. Mas somos pecadores, como qualquer outro pecador, e precisamos que a igreja também nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Nós precisamos correr um pouco mais, ir para a terceira ação que a igreja deve ter com os presbíteros. Vimos então que os presbíteros merecem honra e que precisam ser disciplinados. Agora nós veremos que eles precisam ser ordenados corretamente. Versículo 22 diz: não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros, conserva-te puro. Se você tem um sonho de ser um pastor,
Eu posso te garantir que você pode se tornar um pastor amanhã. De verdade. Se você quer ser um pastor, ou até mesmo se quiser ser uma pastora, você pode se tornar amanhã. Não importa a vida que você tenha, não importa se você já é casado 3, 4, 5 vezes, não importa se você tem uma vida promíscua, se você for a uma igrejinha nada séria, usar um terno, levar uma Bíblia bem grande debaixo do braço e dizer que é pastor, pronto, você se torna pastor amanhã. Não precisa nem ser crente. Como assim nem ser crente? Vocês acham que isso não acontece? Uma mulher me contou uma história e que realmente é de arrepiar e essa história é verídica. O seu irmão trabalhava como radialista em uma rádio, se não me engano, em São Paulo. E depois de alguns meses trabalhando, ele recebeu uma ligação de um pastor muito famoso no Brasil, muito conhecido no Brasil. Um convite. Você não gostaria de se tornar um pastor? Ele deu risada, mas continuou a conversa. E o pastor disse: é o seguinte, eu estava ouvindo a rádio, ouvi a sua voz e gostei muito. Eu quero te convidar para ser um pastor de uma das minhas sedes. Basta pregar os sermões que a gente mesmo escreve e envia para você. Você recebe a folha, lê tudo aquilo que tem que ser falado e pronto. Ele respondeu: mas espera, você não está entendendo. Nem crente eu sou ateu. Não tem como aceitar um convite assim. O pastor então respondeu: fica tranquilo, não precisa ser crente. É só falar algumas palavras bonitas que nós mandamos para você. Topa? Nós vamos pagar R$20 mil por mês no início e depois aumentaremos conforme o número de membros que se chegarem à sua igreja. Por incrível que pareça, ele aceitou o convite. Já imaginou você ter um pastor na sua igreja que nem crente é, que só está ali por causa de dinheiro? Não é à toa o que Paulo está dizendo aqui. Timóteo, não tenha pressa em impor as mãos sobre alguém. Não tenha pressa em tornar essa pessoa um presbítero. Não seja apressado em fazer isso. Não faça de qualquer jeito. Se você fizer isso e depois ver que a pessoa muitas vezes nem se mostra como crente, você também será culpado, pois você fez isso precipitadamente. Se ele não tem as características de Cristo Jesus, descritas no capítulo 3 e também lá em Tito 1, e mesmo assim você eleger como presbítero, você estará participando dos seus pecados. Ou seja, quando acontecer algo com esse presbítero, você também será culpado por eleger aquele presbítero precipitadamente. É por isso que aqui na igreja nós queremos ir bem devagar, apesar de termos a urgente necessidade de ter mais presbíteros na igreja. Eu mesmo, não sei se você sabe, mas eu mesmo nem sou ordenado ainda, pois eu creio que eu ainda preciso crescer muito, e eu só serei ordenado como pastor quando a igreja ver que de fato eu estou pronto para isso. Não me preocupo em ter pressa, não me preocupo mesmo, já tive muita pressa, mas não me preocupo. É um sonho meu? Com certeza. Mas para isso nós temos que ter calma, pois é algo muito sério a se fazer. E a igreja estará colocando a sua mão no fogo em dizer: nós confiamos em Deus e estamos colocando o Samuel como pastor de nossa igreja. Estamos ordenando o Samuel ao ministério pastoral. Isso é algo muito sério mesmo. Não só comigo, mas também temos pensado em novos presbíteros para a nossa igreja. Temos pensado em alguns nomes. Porém, o processo deve ser um processo lento. Apesar da necessidade de termos mais líderes, de termos mais presbíteros, não podemos simplesmente escolher uma pessoa.
simplesmente, amanhã você se torna um presbítero. Devemos nos conservar puros diante de Deus e da igreja. Por isso, os presbíteros precisam ser ordenados corretamente. Não podemos impor as nossas mãos precipitadamente, sem pressa alguma. Essa é a tarefa de Timóteo, não precipitar em colocar a mão sobre pessoas. Muitas vezes nós achamos que um presbítero já está apto para ser um presbítero porque a pessoa fala bem, ou já coloca ele como um pastor por ser um advogado, por ser um médico, um doutor, e coloca como líder da igreja. Não, se você tem um alto cargo lá fora, aqui você também será muito útil. Mas como nós falamos há semanas atrás, eleger um presbítero, ser um presbítero, não é de acordo com o seu status social, não é de acordo com a sua profissão ou com as habilidades de locução que formam o pastor ou um líder ou um diácono. Não é por isso. Mas sim, o que forma um pastor é ter o caráter de Cristo Jesus, é ser chamado por Deus para essa função, é ser capacitado por Deus para isso. Por isso, Timóteo deveria se manter puro em suas decisões e não ser precipitado, assim como nós também devemos ser. Vamos avançar. O quarto e último e penúltimo ponto aqui, ação da igreja, é como Timóteo deve se conservar puro também fisicamente. E essa palavra é mais aos pastores, mas também ao cuidado que a igreja deve ter fisicamente também com os pastores. Quarto ponto então, quarta ação da igreja, os pastores precisam de cuidado. Versículo 23, versículo 25, versículo 23 ao versículo 25, diz assim: por causa do teu estômago, eu errei aqui, é apenas o versículo 23, ok? Então precisam de cuidado apenas no versículo 23, depois falaremos sobre o versículo 24 e 25. Versículo 23 diz: por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Paulo exorta Timóteo agora a cuidar de si mesmo. Essa deve ser uma preocupação muito grande dos pastores. Não é uma questão de colocar a si mesmo acima dos outros e da igreja e dizer, não, eu preciso que vocês cuidem de mim, eu preciso me cuidar e preciso cuidar acima de cuidar das ovelhas. Não, a prioridade é sim as ovelhas. A prioridade é sim o cuidado da igreja. Mas também Timóteo deveria cuidar do seu estômago, das suas doenças. Timóteo também deveria cuidar do seu físico. E nós, como pastores, também devemos cuidar do nosso físico e pedir o auxílio da igreja para isso. Paulo usa algo específico para Timóteo. Cuida das tuas doenças frequentes. Nós não sabemos que doenças são essas e nem qual a gravidade dessas doenças, mas era um problema no estômago. Cuida das tuas doenças frequentes e do teu problema no estômago. Como? Em vez de apenas beber somente água, beba um pouco de vinho. Obviamente, eu não vou entrar aqui na questão se nós devemos ou podemos beber bebidas alcoólicas, mas aqui Paulo está usando o vinho como um remédio a Timóteo. Paulo não está dizendo, olha, por causa do teu estômago, alegra-se com o vinho, enche um pouco a cara para acabar com seu problema no estômago. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo por algo medicinal. O vinho era bom naquela época por problemas de estômago. E Paulo está dizendo, por causa disso, ao invés de tomar apenas água, tome também um pouco de vinho. Cuida da sua vida física. Cuida de si mesmo. Paulo estava preocupado com o seu filho na fé. Provavelmente já fazia tempo que Paulo não tinha visto Timóteo. Ele exorta que ele cuide da sua saúde. Mas
A pergunta é: por que isso é tão importante? Por que os pastores devem cuidar da sua saúde? Eu acho engraçado tantos pastores usando argumentos como: você não pode fazer isso, pois é templo do Espírito Santo. Legal, um ótimo argumento. Mas muitos pastores que usam esse argumento, e é um argumento até correto em várias áreas, comem feito um boi, bebem tantas coisas tóxicas, não fazem esporte algum ou academia alguma e nem ligam para remédios ou hospitais. O que eu já ouvi de um pastor é: qual a importância disso? Afinal, eu não vou cuidar da minha saúde porque assim eu vou para o céu mais rápido. Ótimo, né? Eu me encaixo nesses pastores aqui. Apesar de ir de vez em quando na academia, quando dá vontade, e tentar me alimentar um pouquinho melhor, eu ainda preciso cuidar mais da minha saúde. Mas por quê? Porque foi o corpo que Deus nos deu. E nós devemos cuidar dele. O corpo é sim o templo do Espírito Santo e devemos cuidar daquilo que Deus nos concedeu. Ainda mais se nós somos pastores. Eu não estou dizendo que se você é um pouquinho mais cheio, você não pode ser pastor, você não está apto para ser pastor, você não está apto para ser presbítero. Não é nada disso. Mas, assim como presbíteros, a igreja também deve ter um cuidado com a sua saúde, porque é aquilo que Deus nos deu. E como presbíteros, se manter santo é cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu, tanto das nossas finanças, mas também do nosso físico. Mas eu consigo pensar aqui em dois problemas do porquê os pastores não cuidam muitas vezes da sua saúde. O primeiro é porque não querem, acham que não devem e que isso não influencia no aconselhamento e no cuidado das suas ovelhas. Mas o segundo é porque algumas igrejas exigem tanto dos seus pastores que nem tempo eles têm para cuidar de suas saúdes. Eu conversei recentemente com um pastor jovem, da minha idade mais ou menos, que ele disse: Samuel, eu não tenho tempo para simplesmente dar uma caminhada à igreja, dar uma caminhada durante o dia. A igreja dele fica a 54 quilômetros da sua casa. Ele tem que ir todo dia, a igreja exige que ele vá todo dia para a igreja e volte. E muitas vezes ele vai cedo, chega às 8 horas da manhã e sai 10, 11, meia-noite da igreja. Ele não tem tempo para cuidar da sua saúde. Conversando com ele, eu exortei nesse sentido: mas você precisa tirar, nem que seja um dia, para cuidar dela. Nem que seja um dia para caminhar com a sua esposa, para ir ao parque, para correr, para andar de bicicleta ou qualquer outra coisa. Você precisa cuidar da sua saúde. Mas cabe a seguinte pergunta: igreja, vocês querem cuidar dos seus presbíteros? Ajude eles também a manterem a sua saúde física. Não é chamando a atenção: nossa, a barriga está crescendo, hein? Não está cuidando da sua saúde. Não é disso que eu estou falando. Mas é cuidar, é perguntar: pastor, você está tendo tempo para principalmente ter tempo com a sua família? A igreja está exigindo demais de você. Você está conseguindo ter tempo para dar uma caminhada, para andar, para ir para a academia? Pastor, vamos juntos. Ajude os pastores a serem mais saudáveis. E com certeza isso também ajudará ao convívio do pastor com a igreja. Agora então, depois que vimos que os pastores merecem honra, precisam ser disciplinados, precisam ser ordenados corretamente, precisam de cuidado, veremos a última ação que a igreja deve ter com os pastores, mas que na verdade são apenas algumas considerações finais que Paulo diz a Timóteo. Versículo 24 e 25. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência, e as obras más não podem permanecer
ocultas. Paulo parece que volta ao assunto do versículo 20, em que diz que Timóteo deve exortar os pastores, a igreja deve exortar os pastores que vivem uma vida de pecado e deve exortar na frente de todos. Agora ele conclui o seu argumento dizendo que talvez alguns pecados não serão tão evidentes quanto a esses que vivem uma vida de pecado. Existem pecadores que mostram o seu pecado tão abertamente, sem pudor e sem vergonha alguma. Existe esse tipo de pecador, que a gente conhece, que a gente vê nas ruas, que quando vem à igreja até assusta, porque muitas vezes nós não estamos acostumados com um linguajar tão ruim como pessoas demonstram dessa forma. Mas há outros pecadores que encobrem o máximo o seu pecado e acham que escondem até de Deus, acham que estão escondendo o seu pecado. E a exortação aqui é principalmente com presbíteros que acham que escondem os seus pecados diante da igreja e diante de Deus. Tudo bem, mas então o que eu faço diante de pessoas que vivem uma vida dentro da igreja, vivem uma vida até mesmo como líderes da igreja, mas não demonstram o seu pecado tão abertamente? O que eu faço? Se eu não tenho como descobrir isso, como que eu devo fazer? Deus tem os seus meios e os seus propósitos e faz tudo o que lhe agrada. É isso que a gente tem que pensar de primeira mão. Deus faz tudo como lhe agrada. Se Ele quiser revelar o pecado desse pastor, desse presbítero, desse diácono, dessa ovelha, se Ele quiser revelar para que haja arrependimento e temor a Deus, Ele vai fazer. Por mais que a pessoa esconda, Deus vai fazer. Mas também, se Deus quiser deixar esse pecado encoberto, Ele vai deixar, pelo menos por um tempo. Talvez ainda nessa vida o pecado será revelado, mas talvez não será revelado nesta vida, mas com certeza será revelado no céu. Nada foge dos olhos e das mãos de Deus. E Deus envergonhará pastores que esconderam o seu pecado a vida inteira e não confessaram, e muitas vezes levaram muitas pessoas para longe de Deus por causa de seu pecado. Pastores serão responsabilizados por conta disso. Mas, em questão pastoral, Deus ama as suas ovelhas e Deus quer proteger as suas ovelhas. E por isso, os pastores eles devem temer ainda mais o Senhor. Quem queremos enganar vivendo uma vida escondida de pecados? Se Deus quiser revelar o pecado do pastor para proteger a sua igreja, para proteger as suas ovelhas, Ele vai. Se Ele quiser revelar, Ele vai. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados. Os de outros são descobertos depois, mas uma hora será descoberto. Mas o versículo 25 conclui da mesma forma: as boas obras, aquilo que os pastores fazem de bom, aquilo que Deus tem feito com a igreja e com os presbíteros, aparecem com antecedência e merecem ser honrados, mas as obras más não podem permanecer ocultas. Diante disso, se há presbíteros que estão escondendo os seus pecados, não devemos nos preocupar tanto assim. Ele deve se preocupar, mas como igreja, fique tranquilos. Se for revelado, se Deus revelar, nosso papel é exortar, o nosso papel é
exortar diante da igreja, não aceitar acusação se não tiver duas ou três testemunhas, mas se acontecer algo a respeito disso, nós devemos repreender diante da igreja. Mas se não for revelado, o que nós poderemos fazer? Não devemos nos preocupar, pois nada foge das mãos de Deus. Deixa isso nas mãos de Deus. Se existiu alguma fofoca, o pastor fez isso, você viu que o pastor fez tal coisa, você viu que o pastor José fez isso. Tá, cadê a fonte? Isso realmente aconteceu? Tem 2, 3 testemunhas? Não tenho. Vocês já foram conversar com o pastor José? Não tenho coragem, então eu não quero saber. Já foram conversar com o Alexandre? Não, então eu não quero saber. Já foram conversar com o Rones? Já foram conversar com o Getúlio? Não, então eu não quero saber. Mas a gente não pode deixar isso em branco, a gente não pode deixar isso escondido. Queridos, se Deus quiser revelar para a glória dele, Ele vai revelar. Por isso não devemos nos preocupar. Fiquem tranquilos diante de Deus. Mas as obras boas, elas aparecerão com antecedência. Elas serão honradas para a glória do nosso Deus. Já as obras más, elas não ficarão ocultas, pois as trevas não prevalecerão sobre a luz. Eu quero concluir essa mensagem apenas dando uma mensagem aos pastores, aos presbíteros dessa igreja e também à igreja. E como pastores, obviamente, pastores que incluem dentro da igreja, ou seja, eu sou um pastor e eu também faço parte da igreja, então nós, para mim, para os presbíteros, é uma dupla exortação. Aos pastores, primeiramente aos pastores, se dediquem cada vez mais ao cuidado e ensino da igreja. Retribua o cuidado da igreja e se esforce para trabalhar arduamente, principalmente no ensino e na pregação da palavra de Deus. Sejam sábios e cuidem da sua saúde. Lembre-se principalmente que a igreja não é sua. Você não é o dono da igreja, mas a igreja é de Cristo Jesus. É isso que eu, como pastor dessa igreja, e nós, como presbíteros, devemos lembrar todos os dias de nossas vidas. Mas uma aplicação à igreja é, de acordo com esse texto, honrem os seus pastores, os pastores que Deus deu a vocês. Seja você dessa igreja ou de outra igreja, seja o seu pastor um bom pastor ou um péssimo pastor, honre o seu pastor mesmo assim. Honre o trabalho deles. Mas também exorte-os em amor, caso eles estejam vivendo uma vida de pecado. E cuidem, tanto espiritualmente e tanto fisicamente, da saúde deles. Proporcionem para que eles tenham também uma vida saudável fisicamente. Não deixem que eles se desanimem no ministério. Não deixem que eles entrem em depressão por causa do ministério. Sejam também submissos a eles e os ajudem a serem bons líderes. Ajude-os a imitarem o nosso bom pastor Jesus Cristo. Ajude os seus pastores a serem mais parecidos com Cristo Jesus. Queridos, o trabalho pastoral não é fácil. E eu tenho certeza que o José vai concordar comigo, tantas e tantas vezes, tantos e tantos dias, que muitas vezes eu acordei pensando em desistir do ministério pastoral. Tantas segundas-feiras que eu acordei pensando que não era para mim. E tantas vezes que eu orei perguntando a Deus se é isso mesmo que Deus quer da minha vida. Porque não é um trabalho fácil. Mas, e eu tenho certeza que os presbíteros concordam, é um trabalho gratificante. É um trabalho muito bom. Nós devemos nos tornar mais gratos se a igreja também colaborar com a missão que Deus deu à igreja. A igreja é a família de Deus, a raça eleita, o povo santo de Deus.
E a pergunta que eu quero fazer, afinal, a esta igreja, a raça eleita e o povo santo de Deus, é a seguinte: que tal se nós cuidarmos dos nossos irmãos e dos nossos líderes da igreja, como nós cuidamos dos nossos irmãos de sangue e dos nossos pais? Que tal nós cuidarmos da vida um do outro como uma grande família de Deus? Esse argumento está baseado lá anteriormente, quando Paulo diz: é assim que se deve proceder na casa de Deus. Essa é a casa de Deus, a família de Deus, e por isso que nós devemos cuidar dos nossos pastores, nossos presbíteros, para que eles cuidem cada vez mais da igreja com todo o amor e carinho que Deus nos deu. É isso que Jesus Cristo quis para nós, que nós pregássemos o seu evangelho, para que pessoas da igreja se tornem mais parecidas com Cristo Jesus. E quando essa igreja estiver unida, cada vez mais unida, pessoas poderão olhar para o nosso exemplo e conhecer mais e mais o amor de Cristo Jesus. É por isso que Paulo dá essas exortações. Se nós cuidarmos dos presbíteros dessa forma, o evangelho será mais fácil de ser pregado. Mas se cada um olhar para o seu próprio umbigo, se cada um se importar somente com a sua vida, será difícil que os pastores possam pregar o evangelho na igreja, no bairro, na cidade ou em qualquer lugar. Vamos orar?